everybody! My name is Juliana e essa é a sua aula de inglês dessa semana. Qualquer dúvida, problema, questão, por favor, entre em contato, estamos à disposição. Todas as atividades para esta aula estarão à sua disposição logo mais. Let's do it! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os modal verbs. Mas, afinal, o que são modal verbs? Em que situações nós devemos usá-los? O verbo modal, ou modal verbs, é o tipo de verbo auxiliar. Ele é utilizado para ajudar os verbos principais. Sua principal característica é porque eles têm significado. Os modal verbs complementam ou alteram o sentido do verbo principal, expressando ideias de permissão, pedido, capacidade, possibilidade, dever. Há 9 modal verbs: can, could, may, might, must, shall, should, will, would. As principais características do modal verb é que ele possui apenas uma única forma e não é flexionado em pessoa nem em número. Eles não possuem o modo infinitivo, não são precedidos pelo to, não têm forma terminada em ing, ed, s, nem formas perfeitas. Precedem o verbo principal e o verbo principal deve estar sempre no infinitivo sem o to. Não se pode utilizar um verbo modal seguido do outro. Ele aceita preceder os verbos auxiliares be, do, have. Ele não necessita de um verbo auxiliar para fazer as frases na negativa ou na negativa. E ele sempre precisa de um verbo principal. Temos aqui os modal verbs de acordo com a característica que ele acrescenta ao verbo. Cada modal verb acrescenta um sentido diferente ao verbo principal da frase. Expressa habilidade, permissão, conselho, obrigação, possibilidade. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o should. Utilizamos o should para falar de coisas possíveis ou prováveis, mas utilizamos principalmente para falar de coisas que são desejáveis, para dar conselhos ou fazer sugestões. O should é o modal verb que significa deve, deveria. Como vemos aqui, o should indica conselho, sugestão, expectativa, probabilidade, dever. Aqui temos alguns exemplos de conselhos. Advice. You should eat more fruits and vegetables. Você deveria comer mais frutas e vegetais. I think we should wait for her now. Eu acho que deveríamos esperar por ela agora. You should take a break and get some rest. Você deveria dar um tempo e descansar. Aqui temos os exemplos para quando falamos sobre alguma obrigação, obligation. You should walk to work. Você deve andar para o trabalho. You should save some money. Você deve economizar. You should do more exercise. Você deve se exercitar. Aqui temos os exemplos para falar sobre probabilidade ou expectativa, probability or expectation. A ticket to Paris should cost a lot. Uma passagem para Paris deve custar muito. I smell breaking baking. There should be a bakery nearby. Estou sentindo cheirinho de assado. Deve ter uma padaria perto daqui. This shouldn't be Mark's house. Essa não deve ser a casa do Mark. Essa foi nossa aula de hoje. As atividades estarão disponíveis para que você possa fazer no blog. Qualquer dúvida, entre em contato. See you next class. Bye!